Pessoal, boa noite. Primeiramente, queria deixar meu agradecimento pelo espaço aqui. Agradecer a Damião, agradecer a Kevin, ao professor, todas as pessoas que contribuíram direta e indiretamente para que eu viesse aqui dar um pouco do meu conhecimento, para a gente, na verdade, fazer uma troca de Sim, conhecimento, sim. fazer uma absorção de conhecimento, né, professor? E, na verdade, a gente está nessa caminhada aí. Eu criei esse canal já tem pouco tempo, já temos 2030 inscritos. Quero agradecer a Deus primeiramente e a todos os seguidores, os inscritos. Mas quero aproveitar também e pedir a vocês que se inscrevam no canal Capela Livre, que lá tem conteúdo relativo a combate à corrupção, lá na minha cidade, em Sergipe, em outros lugares que eu vou passando, que a gente vai podendo deixar lá a nossa marca. Corrupção é uma palavra, até um termo um pouco pesado e que existe, quando a gente fala em corrupção, não é uma palavra apenas simples no sentido de conteúdo, né? Existem vários tipos de corrupção, né? E vai desde uma corrupção desde o cidadão ali furar uma fila de banco, a grande corrupção que envolve muito dinheiro, envolve, enfim, políticos. Mas o conceito de corrupção, Macedo. Corrupção, na verdade, se você for prestar atenção, existem vários conceitos, conceitos jurídicos, conceitos sociológicos, existe o senso comum. E a gente tem que tentar ser técnico, entendeu? Até porque a sociedade exige isso da gente, enquanto cidadão, enquanto aplicador da lei, mas também a gente também tem que ter uma linguagem acessível ao público, até porque o nosso público-alvo são as pessoas de menos esclarecimento. A gente tenta levar o conhecimento sobre o que é corrupção, o que seja corrupção, aos menos esclarecidos, até porque hoje em dia essa acessibilidade do celular, acessibilidade das redes sociais, ela nos dá essa ferramenta. E se a gente for falar o que seja corrupção, se a gente for falar no aspecto jurídico, corrupção é um crime. Na verdade, existem dois crimes, a corrupção ativa e a corrupção passiva. Hoje, para a gente tratar da corrupção no âmbito do servidor público, a gente bateria em cima da corrupção passiva, que é de você solicitar, você receber alguma vantagem devida, direta ou indiretamente, se utilizando do cargo ou em função dele, entendeu? Ainda que e a partir disso aí você deixar de fazer ou fazer alguma coisa para alguém que lhe deu essa vantagem devida. E se você olhar no artigo 317 do Código Penal, ele está tipificado, ele está lá descrito como uma conduta criminosa. A corrupção é crime, entendeu? A corrupção no Brasil é crime. E um crime um pouco bem que, uma pena bem salgada, é árdua, de 2 a 12 anos. O cidadão pode pegar uma pena de 2 a 12 anos. E não só isso, né? Mas a gente sabe que existe aquela corrupção do senso comum. Até porque a gente sabe, a gente fala, a gente reclama de políticos, de pessoas tal, de servidores públicos, no geral, que são corruptos. Muita gente fala, fulano é corrupto, ciclano é corrupto tal. Agora eu pergunto, de onde vem essas pessoas? De onde vem o policial corrupto, o professor corrupto, o vereador corrupto, o juiz, o promotor, e aí a gente fala no âmbito geral. E o político corrupto, o deputado, o presidente, ex-presidente, que o pessoal fala, que pode dizer que é corrupto, prefeito, governador. De onde vêm essas pessoas? Vêm de Marte? Não. Vêm do espaço? Não. Essas pessoas vêm da sociedade. Então a nossa sociedade, se você prestar atenção, é uma sociedade que ela tem vícios. E esse é o chamado jeitinho brasileiro. Aquele jeitinho brasileiro que o camarada tenta sempre se sobressair do colega, do próximo. Como você mesmo citou, aquela furadinha de fila. Ah, hoje eu consegui isso aqui que eu ia vender por 10 reais,
eu consegui pegar o pessoal até fala, um besta, e vendi por 20. Então, essa falta de honestidade é que permeia toda a sociedade, e a gente não pode reclamar de políticos corruptos, de cidadãos corruptos, de servidores públicos corruptos. Se nossa sociedade ela já é doente, a própria sociedade ela é doente. Então, a partir do momento que a sociedade começar a mudar seus modos de viver, começar a agir de forma ativa pró-corrupção, a gente ser proativo, pró-combate à corrupção, perdão, a gente vai começar de baixo para cima, porque o brasileiro, eu não sei se vocês percebem, ele tenta combater a corrupção de cima para baixo. Vamos imaginar uma pirâmide onde os políticos estão lá em cima e o povo está lá embaixo. Eles pensam, não, se a gente eleger apenas políticos que não são corruptos, a gente vai estar bem. Só que lembrando que a própria sociedade é quem elege e o político vem da sociedade. Então não adianta a sociedade não mudar a forma de pensar, a forma de agir, pensando que somente votando em políticos probos, em políticos honestos, que irá mudar o Brasil, irá mudar a cara do Brasil. A gente tem que ser mais probo, nós, enquanto cidadãos, temos que ser mais probos, votar em políticos que sejam honestos, em tese, porque ninguém conhece, você não tem como julgar até você testar. Mas é aquela coisa, se você já sabe que ele errou, se você já sabe que você deu a oportunidade, 4 anos a ele, naquela oportunidade, vou dar um exemplo por baixo, você votou no vereador, se naqueles 4 anos ele não fiscalizou, não denunciou, não legislou para o povo, pode ter certeza, você está contribuindo para a corrupção. E eu falo não só vereador, eu faço a pergunta a todos os seus seguidores, ouvintes, inscritos no canal, quem você votou para deputado? Se eu disser a você que eu acredito que mais de 80%, ninguém lembra. E aí, como a gente quer cobrar, como a gente quer que o Brasil mude, você sabe quem votou para presidente, você sabe em quem você votou para prefeito, você sabe em quem você votou para vereador. Agora, pergunte deputado, pergunte senador. Governador também muita gente sabe, o nível do pessoal que sabe é outro. Mas essas pessoas que você votou, por que você votou em pessoas que você não tem conhecimento? Então, a partir de certas atitudes, é que a gente vai moldando, a gente vai recriando o hábito de ser probo, entendeu? O hábito de ser honesto. E a sociedade, ela se modificando naturalmente, ela vai ter políticos honestos, ela vai ter servidores honestos, e isso vai ser por osmose, por cascada, vai ser uma consequência desses atos. Macedo, desde a pequena corrupção à grande, que envolve desvios de dinheiro, envolve políticos, você acha que hoje as leis brasileiras, elas realmente são cumpridas na efetivação de combater a corrupção? Olha, a corrupção, ela é um crime muito difícil de se investigar. É um crime muito difícil de você punir. Eu falei a pena de 2 a 12 anos. Então, o próprio Código Penal, ao incriminar a conduta tanto de quem recebe quanto de quem dá, e aí eu faço o alerta, né? A própria corrupção é um crime formal. Basta que você solicite, o servidor público solicite, ou o servidor público receba aquela vantagem indevida, já se consumou um crime. Vamos supor que seja para não prender, ou para não fazer alguma coisa, ou para fazer alguma coisa. Mesmo que eu não faça o que eu prometi fazer, ou que eu faça o que eu não prometi fazer, o crime já se consumou. Agora eu vou dar um exemplo, por exemplo, de casos concretos de corrupção. Vamos lá falar sobre o popular laranja.
Para quem não sabe, o laranja é aquele que empresta o nome para falsear atos, entendeu? De uma determinada autoridade, de uma determinada pessoa. Vamos lá. Vamos para o Congresso Nacional. Vamos lá para o Congresso Nacional dos Deputados. Muita gente não sabe, mas além do salário, além de outros penduricalhos, além de outras benesses, benefícios, os deputados brasileiros, os deputados federais, os que foram eleitos para o seu estado, aqui em Sergipe 8, cada estado tem sua quantidade, dependendo da sua população, e eles, além disso tudo, eles têm a verba de gabinete. Cada deputado tem uma verba de gabinete de 100 e poucos mil reais, se não me engano, 184 mil reais por deputado. Por deputado. E o que acontece? Esse dinheiro é para ele gastar como? O deputado precisa de um secretário, um deputado precisa de uma assessoria de comunicação, um deputado ele vai precisar de um motorista. Então, esse dinheiro é para ele pagar essas pessoas. Só que o que acontece? É obrigação dele, após pagar essas pessoas, o que sobrar é obrigação dele devolver. Só que o que eles fizeram para burlar a legislação? Eles botam pessoas de confiança dele, por isso que é difícil, é uma das dificuldades de você investigar, porque são pessoas de confiança e até da família. E essa pessoa, vamos supor, você vai ganhar um salário de 10 mil reais. Só que todo dia, se for receber dia 20 e pouco, tal, você vai lá, você vai sacar o dinheiro, 10 mil reais, você vai no meu gabinete e vai entregar lá 5 mil reais. Você vai ficar com 5 e 5 mil reais. Isso aqui você vai deixar comigo. Então ele fez essa divisão e aí ficou com essa parte. Como o dinheiro não é depositado em contas, é entregue em mãos, aí fica mais difícil para as autoridades investigar. Aí você diz, o Código Penal ele visa punir, e forte. Só que o próprio sistema criado, ele próprio burla de uma forma que fica difícil, mas a polícia quando consegue, prende. E hoje em dia no Brasil a gente vê uma polícia que prende muitos políticos. Tanto aqui em Sergipe quanto no Brasil, a Polícia Federal também trabalhando de forma fantástica. O exemplo também da rachadinha. Virou até conhecimento após aí, alguns escândalos aí. E o que acontece? Muitos deles não acham ilegal, mas não seja ilegal ou não imoral, é aquela prática. Vamos supor que você tem 50 mil de verba de gabinete para gastar, só que você teve 20 pessoas, tem 20 pessoas, assessores seus, que precisam estar empregados, e você só consegue empregar 10. Aí o que acontece? Você pega esses 10, emprega, e daqueles ali você vai dizer, olha, é 10 mil seu salário, né? 5 mil você dá a ele. E aí você vai fazendo essa rachadinha, e tem deles que faz rachadinha para eles, daquela forma que eu falei. Esse caso dos laranjas, da rachadinha, fraude em licitação. Para quem não conhece, licitação é o procedimento pela qual o poder público ele vai realizar suas compras. Você quando vai comprar um veículo, você quando vai comprar algum bem de duração, geralmente você vai fazendo o orçamento. Você vai na loja tal, você vê o preço, você vê o tempo de entrega, você vê se o bem é bom, é durável, se tem qualidade, entendeu? Você vê outros tipos de características do bem, e aí você vê qual é o melhor que você compra. A administração pública também é assim, ela escolhe, tem um procedimento para você escolher e contratar o de melhor qualidade pelo melhor preço. Basicamente isso, a grosso modo, a gente dando uma explicação aqui. Só que o que acontece? Quando a gente vai verificar esse tipo de prática da fraude na licitação, é justamente quem ganha são as pessoas que financiam campanha, a campanha lá do prefeito. Prefeito, ó, eu estou aqui na licitação de pneu, fala, mas o senhor me ajuda aí porque você lembra de que eu financiei sua campanha, e não é justo. E muitas das vezes, esses pneus aí do exemplo que eu dei, uma licitação de pneus, não tem nem qualidade, não tem preço. Muitas das vezes a promessa, eu vou fazer uma licitação para comprar lápis. Beleza, vamos comprar lápis. Aí vem aquela velha ideia prefeito,
eu lhe ajudei, ou eu vou te ajudar, que aí 10% do meu lucro eu vou repassar. É mais um tipo de corrupção que a gente está mostrando aqui, essa fraude em licitação, porque tem que ser concorrência, tem que haver concorrência. Se um botar um preço, o outro botar um preço mais baixo, a outra empresa que entrar, se ela quiser ganhar, ela tem que baixar o preço. Isso aí visa, a finalidade é o serviço público. E o serviço público ganha com isso, o povo ganha com isso. A partir do momento que há fraude na licitação, o prejuízo também, quem vai pagar é o povo. O prejuízo também quem irá pagar é o povo. Dispensa em licitação. A gente sabe que agora, por exemplo, na pandemia, Damião, existem muitos casos de fraude em licitação e a questão da dispensa devido à pandemia. Por quê? Porque se você é razoável que agora nessa situação de pandemia não se faça esse procedimento, porque é um procedimento demorado. E aí você tem que comprar insumos para hospitais, você tem que comprar álcool gel, tem que comprar o que for necessário. E aí estão se valendo dessa dispensa de licitação para poder indicar amigos, apadrinhados, e o resultado você vai ver depois, entendeu? Depois, ou até tá vendo várias prisões de políticos que se envolveram nas compras de respiradores. E é basicamente esse tipo de prática. Superfaturamento. Foi o que ocorreu no caso das licitações. Enquanto o governo federal comprava respiradores de 25 mil reais por respirador, o mesmo respirador era comprado pela Prefeitura de São Paulo e pelo governo de São Paulo por mais de 200 mil reais da China. Então, um superfaturamento, se você for olhar quantos por cento? 1000%, mais de 1000% em cima do mesmo produto. Então, essa é uma das formas de corrupção que o brasileiro não pode reclamar. Por quê? Porque vem da base, vem da sociedade. Macedo, em Sergipe existem diversos órgãos, né, que atuam no combate à corrupção, principalmente quando está relacionado a patrimônio público. Essas situações, todas essas situações, essas colocações que você colocou, desde do laranja, a rachadinha, a questão das licitações, infelizmente, muitos municípios, muitos gestores, muitos vereadores, deputados, enfim, a classe política, infelizmente, muitos acabam praticando essas práticas que é ligada à corrupção. E são muitos casos e há alguns órgãos, né, aqui no estado de Sergipe, o estado que a gente mora, eles trabalham muito em questão de fiscalização, de combater, inclusive prender, né? A exemplo na cidade de Capela, recentemente houve operações da Polícia Civil do estado de Sergipe no combate à corrupção. Esses órgãos, há uma facilidade, a minha pergunta é essa. Eu, na minha área jornalística, peguei e conversei já com muitas pessoas aqui de Candeia de São Francisco, por exemplo, que realizaram denúncias, tanto no Ministério Público como na própria Deltap. Várias denúncias realizadas, mas ainda não houve, talvez, uma certa agilidade. Há uma facilidade do cidadão, o cidadão com as provas concretas realizarem essas denúncias. De que forma o cidadão pode ser um agente influenciador no combate à corrupção? Olha, Damiano, eu sempre digo que o cidadão é o primeiro passo para que não haja impunidade no fenômeno, no crime da corrupção. A gente tem vários órgãos aqui, eu quero deixar bem claro que eu aqui estou falando enquanto cidadão Wellington Macedo, de profissão eu sou policial civil, sou investigador de polícia, porém eu não costumo misturar as coisas. Sou policial hoje atualmente na cidade de Canindé de São Francisco, sou ativista político, não sou candidato a nada, sou ativista político, pelo amor que eu tenho à minha cidade, entendeu? E justamente para combater esses atos de corrupção que a Polícia Civil, através da Deltap, vem combatendo. Hoje nós temos órgãos
de combate à corrupção, logicamente retirando aí a importância, que eu vou falar daqui a pouco, a importância do cidadão. Sim. O papel do cidadão, como você pode contribuir para que essas pessoas sejam identificadas, investigadas e punidas a rigor da lei. O próprio DELTAP, que é o departamento que faz esse tipo de investigação de crimes contra a administração e da ordem tributária, o que acontece? Ele é um departamento, é uma delegacia, uma espécie de delegacia, um departamento dentro da Polícia Civil que só trabalha com isso. Só trabalha com isso. Se a gente for ver essa dificuldade, há dificuldade dentro das delegacias de você, por exemplo, em nível, você tem a obrigação, lógico, de investigar, de apurar tal, mas a isenção por parte da DELTAP de ser investigadores da capital, de investigadores são isentos. E eles têm essa maior facilidade. Em Capela você viu o que aconteceu na Câmara de Vereadores. Tem uma família lá que daqui a pouco vai todo mundo ser preso. Não vou querer ser deselegante citar. Que são práticas, Macedo, não, por exemplo, não apenas específico de Capela, mas de diversas cidades. Isso. Principalmente na realização de congressos, que eles acabam fazendo esses congressos. Seria até um modo de rachar um certo valor que é dinheiro público entre eles, de uma forma, eles usam o congresso de uma forma legal, mas imoralmente dividir esses valores. Muitos deles não vão nem para congresso. O que acontece? Há o conluio entre a empresa que faz o congresso, não estou falando em caso específico, estou falando como a prática é realizada. Há o conluio, a empresa, ela fornece os certificados e permite que as pessoas que não vão assinem, que é para poder fazer valer aquele congresso que a pessoa diz que foi. Por exemplo, eu sou presidente da Câmara, vou botar o congresso, vai ganhar R$2.000, muitas das vezes a rachadinha, volta para o presidente, muitas das vezes fácil para se ajudar a seus eleitores ou assessor, e aí bota-se em nome da pessoa, a pessoa nem vai lá, e aí a empresa lá já sabe de tudo, assina, e no final do mês ele vai receber normal, como se tivesse ido para o congresso. Eu tenho inclusive uma situação que o dono da empresa é o próprio funcionário da Casa Legislativa que realiza os congressos, né? E são situações que infelizmente acontecem muito aqui no sertão do Sergipe, não só no sertão, isso em diversas cidades brasileiras, infelizmente, né? E poderia, Macedo, ter uma rigidez nessa questão de combater essa questão de corrupção com dinheiro público. São muitos casos, infelizmente, em diversas cidades. Mas a gente falando também, Márcio, dos efeitos da corrupção, que o cidadão... Perdão, estou olhando aqui, eu estou olhando justamente se alguém está interagindo. Perfeitamente. Nosso Instagram, a gente também estaremos no Capela Livre no YouTube, estaremos compartilhando também esse material. Macedo, a questão do efeito. Quem sente o efeito da corrupção é a sociedade. A gente, principalmente nessa questão política, quem sente o efeito da corrupção, seja da prática da rachadinha, da prática de usar um laranja, da prática da questão do superfaturamento, quem sofre um pouquinho, quem consegue viver os efeitos é a população, que aí ela... Principalmente a mais pobre. Vem a questão da falta de iluminação pública, do saneamento básico. Queria que você abordasse essa Olha, questão. Damião, hoje existe um índice que mede a percepção da corrupção. Ele não mede a corrupção, ele mede a percepção. Como se percebe o combate à corrupção dentro do país. É o IPC, o Índice de
de percepção de corrupção. O Brasil, ele figura em 106º, ou seja, 106 nesse índice. Ou seja, aqui no Brasil a corrupção é alta, a gente percebe isso e o combate é deficiente. A gente vê dessa forma. E o que acontece? No Brasil, ou na América do Sul, a gente perde para a Argentina, lá tem um combate à corrupção melhor, a gente perde para o Uruguai, a gente só está à frente no Brasil de Venezuela, a gente só está à frente de Bolívia e Paraguai. Então, isso é preocupante. E quando a gente vem falar em desvio de dinheiro nessa corrupção, o Brasil tem estudos que apontam mais de 69 bilhões e outros até que falam em mais de 100 bilhões. Só para você ter uma ideia, na Petrobras, só na Petrobras foram desviados mais de 8 bilhões, só da Petrobras. Macedo, durante essa pandemia, por exemplo, o Canindé recebeu, a última verba foram 2,5 milhões de reais. Muitos municípios sergipanos e brasileiros vêm recebendo muito dinheiro para o enfrentamento à Covid-19. Infelizmente, o que a gente pouco vê são as ações para esse enfrentamento. A própria Covid no Brasil, ela acabou sendo muito politizada. Você acha que esse é um momento, e a gente infelizmente já estamos vendo nos noticiários de televisão, de rádio, enfim, regionais e nacionais, muitos políticos corruptos, né, porque pessoas honestas não têm essa visão de roubar dinheiro público, mas esse é um momento, na sua concepção, que esses políticos vão se aproveitar desses recursos públicos para seus próprios interesses? Só em junho, lá em Capela, eu dei uma olhada no site da Transparência, e aí eu vi só em junho uma parcela do governo federal de 1 milhão e outra de 2 milhões, só em junho, para o combate à Covid. Lá em Capela você não vê, estou falando Capela porque é o lugar que eu sou ativista político, eu debato política lá enquanto cidadão. E lá a gente vê que desses 3 milhões, você não vê barreiras sanitárias, você não vê entrega de kits, por exemplo, kits de limpeza com álcool gel, vitamina C, você não vê nada, absolutamente nada. A única coisa que a prefeita faz de vez em quando lá é lavar o chão. Fica lá gastando dinheiro lavando o chão lá, como se o pessoal saísse... Desculpe. Agora, a situação é o seguinte: esse dinheiro que eu acabei de falar, os 69 milhões, eu estou falando em épocas normais. Épocas de pandemia aí, se você for olhar a quantidade isso aí vai subir drasticamente. E se você prestar atenção, a quantidade também de prisões e investigações relativas a desvio de dinheiro público vai ser enorme em 2020. Com certeza, eu estou rezando para Deus que isso aconteça. Não é especificamente falando de Capela, não é especificamente falando de Canindé. Mas se você prestar atenção, fique olhando, perceba, o governo federal tomou a dianteira logo no início, disse que não era até bom fazer carnaval. O pessoal fez carnaval. O governo federal tomou a dianteira e emitiu alguns decretos. Veio o STF e disse o seguinte: governo federal, isso falando a grosso modo, mais uma vez eu falo, para quem tem menos instrução, ter acesso ao que eu estou falando, entender o que eu estou falando. O STF, que é o órgão supremo do Poder Judiciário, disse: o governo federal não pode fazer nada. Quem tem que fechar ou abrir o comércio e tomar alguma decisão é o município com o prefeito e o governo do estado com o governador. Aí eu pergunto aos senhores, governo federal já foram quantas parcelas? Várias parcelas de auxílio emergencial, de 600, de 1.200 reais, para poder dar uma aquecida na economia. E a sorte ainda foi isso.
O governo federal enviou para várias cidades e vários estados milhões de dinheiro para o combate ao Covid. É o que você acabou de citar e o que eu acabei de citar. Fora o ente federado, o governo, o estado de Sergipe também, quanto recebeu. E aí esse dinheiro, eu pergunto ao cidadão, está sendo gasto no combate? Se a gente está vendo os números, cada dia que passa, se elevam, pessoas estão morrendo. E aí os políticos, esses aí que estão dentro de casa, aqueles que têm suas famílias, que fulano é deputado, o irmão é prefeito, o primo é senador, as famílias tradicionais do Brasil, que quando tomam conta, não sai mais. É exemplo de Japaratuba, como queriam fazer em Capela, e outras cidades, entendeu? Existem famílias que se apoderam ali e começam a botar os apadrinhados e tal, e o que acontece? Essas pessoas começaram a chiar e para desviar o foco, dizendo que é culpa do governo federal. Inclusive, ultimamente, é o que eles fazem, dizer que é o governo federal. Se bem que o próprio STF disse que a culpa vai ser do prefeito e do governador, porque o dinheiro está chegando. Exato. Entendeu? E aí, o que você perguntou diretamente é justamente, cai no colo de quem isso? Se a gente não tivesse esse nível de corrupção alta que a gente tem no Brasil, e isso aí eu faço menção a vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente. Mas não é só eles não. A gente tem que ver que essas pessoas são o foco, mas a gente tem juízes, promotores, a gente tem policiais, tem servidores públicos, no geral, professor, que também contribuem, assim também como a sociedade, como eu já falei mais uma vez. E se não houvesse, se não existisse essa quantidade demasiada de corrupção no Brasil, você chegava no hospital, você teria, não era só um médico não, numa cidade pequena como Canindé, você teria um médico, você teria um especialista em ortopedia, você teria um dentista, você teria outros médicos, daria para pagar muito bem. O Sistema Único de Saúde, quando você vai olhar ele na letra, ele é lindo. Ele funciona demais, aliás, as leis no Brasil. Né? O ECA é uma coisa linda do mundo. Quando você vai olhar na prática, infelizmente é uma crítica minha, o ECA, o Código Penal, aí é uma coisa que quando você vai olhar na prática também parece que é uma lei feita para um país lindo, que quando bota em prática diz bem assim, ó, aqui não cabe, entendeu? E é basicamente isso. Se você for olhar, se não existisse essa corrupção, nosso sistema de saúde seria bom. Educação, isso que eu estou falando aqui, seria de conhecimento básico de qualquer cidadão, de toda a população, entendeu? Até porque quanto mais você estuda, mais você fica crítico, de forma independente, porque você não vai ter aquela dependência daquele político para poder lhe dar um emprego, para poder lhe dar subsistência. A partir do momento que você tem consciência, que você é crítico e que você é livre, você vai ser exatamente o que você nasceu para ser. Entendeu? Você não vai ser o que você precisa para sobreviver. Você vai ser o que você nasceu para ser. Se você tem independência, se você quer ser um policial honesto, um professor honesto, um cidadão honesto, um trabalhador honesto, qualquer tipo de cidadão honesto você vai ser. Entendeu? E aí cai nessa situação, Damião, desculpa. Sim. Cai nessa situação. A própria população faz, bota lá, mas volta, porque cai para ela. Macedo, como seria o Brasil sem corrupção? Sem corrupção, a gente não tem como falar isso. Seria utopia, porque o crime em si, ele é um fator social inerente ao cidadão, ao ser humano. Se você tem uma ideia, lá no início de tudo, em Adão, lá na época de Adão e Eva, já teve o primeiro crime, que foi quando Caim matou Abel. E só existiam, em tese, eles. E aí o crime, a gente pode falar em amenizar, né? A gente combate o crime, Canindé, a gente tem uma equipe boa,
Tem a equipe do batalhão lá, que a gente trabalha de forma integrada e batendo em cima, consegue amenizar, consegue. A gente consegue dar uma sensação de segurança, mas o crime acaba não, ele vai migrar. Às vezes ele não está atacando, o pessoal não está roubando aqui, mas sai daqui para roubar em Paulo Afonso, para roubar em Piranhas. Ele migra, entendeu? E a corrupção vai ser a mesma coisa, esse fenômeno ele vai acabar em tese, ele vai diminuir, né? Na verdade ele não vai acabar, ele vai diminuir. E esse índice de percepção, ele vai, na verdade, aumentar, diminuir, quer dizer, porque a gente vai perceber cada vez mais cada vez menos essa corrupção. Uma lei criada para tentar combater a corrupção foi a Lei de Acesso à Informação, que infelizmente muitos municípios acabam não sendo 100% transparente, né? Infelizmente, muitos municípios, e inclusive a gente vai debater e daqui a pouco a gente vai compartilhar tanto com o pessoal no Instagram como com o pessoal também que acompanha no Capela Livre, a nota de Canindé de São Francisco do portal da transparência, né? Qual a nota de transparência? Tribunal de Contas. E sim. O Tribunal de Contas ele faz uma avaliação. Se você prestar atenção, vá lá no site do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e procure lá a avaliação do município que você mora. Qual será a nossa? Será que foi boa? E aí, tem ideia? Você sabe? Já tô com ela com aqui. certeza você sabe. Mas só que é o seguinte também, não é só isso não. Muitas das vezes há um falseamento dessas informações. Vamos falar um pouco sobre a Lei de Acesso à Informação. Daqui a pouco eu falo sobre essa nota, que você vai dar a nota daqui a pouco. Só para a gente antecipar um pouquinho, o nível está como deficiente. Daqui a pouco a gente compartilha a nota. Daqui a pouco tem a nota aí. Fiquem atentos aí. Tem como o pessoal interagir também? Eu gosto sempre de interagir com o pessoal. É que a gente, como o telefone está na horizontal, a gente não está... No seu, Kevin, não tem como o pessoal olhar lá... Você... A internet também... Está perguntando quem está falando, mas você já se apresentou, né? Aham. Então, quem está falando? Daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre mim. Daqui a pouco a gente entra mais um pouco sobre mim. Perfeito. Você está com a internet não ainda, meu? Mas é porque ele está acompanhando aqui. Mas vamos lá. Gente, aproveita e fala do seu canal no YouTube também. Pessoal, aproveite lá e inscreva-se lá no canal. Você vai lá, Capela Livre. Esse canal a gente está aumentando e futuramente será Sergipe Livre, entendeu? É uma forma de você gritar e dizer. E a gente está gravando vídeos lá de forma séria, de forma técnica, respeitosa, para orientar as pessoas. Então se inscrevam lá. Esse vídeo daqui, dessa entrevista, vai estar lá, tá ok? E voltando, lá no Tribunal de Contas, ele dá notas. Ele vai dizer bem assim, ó, mostrou folha de pagamento dos servidores. Sim. Aí ele já dá o ok. E aí tem, mostrou despesas, mostrou receita, mostrou isso, tal. E aí no final, se você cumprir tudo, você vai ter uma avaliação de nota 10. Entendeu? Que aí eu digo a vocês, essa avaliação é no site da transparência do próprio município. Só que esse site, Damião, ele é bom. Eu vou dizer a vocês como funciona. Só que imagine um iceberg, imagine a ponta dele, é o site da transparência. Mas imagine o que não é divulgado, está lá embaixo, a bagaceira está lá embaixo. E como é que você tem acesso a essa bagaceira, como eu falei? Através da Lei de Acesso à Informação. Ela é a Lei 12.527, foi de 2011 ela. E quem pode? Eu pergunto a Damião. Damião é um cara que é ativista político, é um cara que eu admiro demais. Quando eu cheguei aqui em Canindé para trabalhar, e era um cara que sempre me procurava, Macedo, assim, o que eu podia eu orientava. E eu sempre disse, Damião, você tem acesso à informação, é só chegar lá e fazer o requerimento baseado na lei. E qualquer pessoa, Damião, ela pode, qualquer pessoa pode. Detalhe, ela não só pode, como ela nem precisa justificar para que ela quer aqueles dados. Eu compartilhar uma situação. Recentemente eu precisei de um projeto de lei aprovado aqui na Casa Legislativa de Canindé de São Francisco e protocolei o ofício aqui no gabinete da Secretaria-Geral. Primeiro eu fui na própria Câmara, que seria quem poderia me dar o documento.
né, e houve uma recusa de receber esse ofício. Eu vinha até os O gabinetes. servidor recusou a receber? Sim. Você identificou o servidor, qual é? Sim. Aí, porém, um outro servidor me orientou a procurar o gabinete geral. Eu assim eu fiz. E vai fazer sexta-feira vai fazer 15 dias que eu estou aguardando esse documento, né? Já está no Ministério Público, o Ministério Público já me acompanha. Você sabe que tem prazo? A lei de acesso à informação, ela diz o seguinte: se o dado tiver ali disponível, é obrigatório que ele entregue na hora. Que seria a minha primeira... Eu fui no local que o documento estava. Isso. Que o servidor não quis receber o meu ofício. Me encaminhou para um segundo local. O outro servidor disse: olha, meu, vá no gabinete geral. O gabinete geral teria que solicitar do primeiro local que eu estive. É a velha burocracia, né? E, enfim, já vai fazer 15 dias. E aí ela diz o seguinte: se você não tiver acesso à informação ali naquela hora, a própria lei diz bem assim, ó, você tem 20 dias para informar o cidadão, prorrogáveis por mais 10 dias. E aí você diz bem assim, sim, aí você está nos 15. Ela está no prazo, pode até prorrogar por mais 10, ou seja, daqui mais 15 dias. E aí, caso não seja atendida a sua solicitação, o servidor, ou responsável pela informação, ele é tendente a responder por improbidade administrativa, entendeu? Porque ele não atendeu a demanda do cidadão, que é quem paga o salário dele. Sim. Entendeu? E aí essa lei, como eu disse a você, qualquer pessoa não precisa justificar, tem o prazo para o servidor responder ao cidadão, e a sanção é a improbidade administrativa. E a nota? Candidato São Francisco, 5,9. Opa, 5,9. É complicado. Se a gente entrar agora no portal da transparência do município e procurar eu quero saber o salário dos servidores contratados. Não tem essa informação. Eu procurei hoje, eu não achei dos contratados. Não tem, só tem dos efetivos. Isso. Só, não tem dos comissionados também. Então, assim, o município, ele acaba não sendo transparente. Tem um município que não é transparente, não tem como dizer que está tendo problemas financeiros, né? Ainda falta muito essa questão. Quando o município diz, olha, eu estou passando por um momento financeiro complicado, ele tem que ser transparente, né? Por exemplo, a nota deveria ser 8, 9, enfim. Então a gente vive esse momento um pouco complicado de questão financeira, de não ter recursos, mas ao mesmo tempo não somos um município transparente para o Tribunal de Contas, né, infelizmente. Vamos aqui, temos mais ou menos uns 15 minutos. E aí justamente tem aquela situação do... É constitucional o artigo 37, que é quem rege na sua maior parte a administração pública. Ele fala que os atos públicos, eles devem ser, na verdade, eles devem ser seguidos por princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E se não há publicidade nesses atos, alguma coisa está errada, entendeu? Tem alguma coisa errada. Aí cabe às autoridades, seja elas a autoridade policial, seja ela o motor de justiça, Tribunal de Contas, os órgãos responsáveis, verificar o que está acontecendo. Eu acho que faltam uns 15 minutinhos, Márcio, já para encerrar. Ainda está próximo já a uma hora de relógio. O Instagram acaba limitando um pouquinho a 1 hora de relógio apenas. Nosso objetivo da live hoje, principalmente, é para chegar a uma pergunta, né? Como cidadão, o cidadão comum, seja o cidadão candeense, o capelense, o sergipano, o brasileiro que acompanha a nossa live, como cidadão, ele pode contribuir, fiscalizar. Né? Qual o objetivo, na verdade? Não apenas para o combate à corrupção do setor público, mas de forma em geral. Como ele pode ser um agente de combate a essa corrupção que acaba gerando uma sensação de não esperança, né? de desesperança, descrença entre nós brasileiros.
Primeiro, ele não pode ser corrupto, é a primeira coisa, né? O brasileiro, a primeira coisa que ele não pode ser corrupto. Segundo, eu pergunto a ele, o voto que ele deu para representante direto do povo, ele está fiscalizando o fiscalizador dele, o vereador que ele votou. Se o vereador que ele votou não está fiscalizando o poder público, o que é que ele está fazendo lá? Está só assinando documento para o prefeito? Para a prefeita também? O que é que ele está fazendo? A Câmara de Vereadores de sua cidade, ela está sendo apenas um gabinete, uma sala, uma subsecretaria da prefeitura? A pergunta é essa. Então ele tem que fiscalizar lá. E se essa pergunta for negativa, não for positiva, para que ele vai votar nesse vereador de novo? Primeira coisa é essa. Segunda, existem ferramentas que o cidadão pode procurar. O site da transparência. Transparência é uma delas. Você entra lá no site da sua cidade e lá você busca transparência. Lá você vai saber despesas, quanto e como está sendo gasto o dinheiro, e receitas, quanto está entrando. Folha de pagamento, você vai olhar lá, prefeitura, Secretaria da Assistência Social, Fundo de Educação, Fundo de Saúde, e você vai lá saber o que é que está sendo gasto. E aí eu digo a vocês, não pensem que ali é tudo, ali é 10 ou 5% do que existe ainda. Se você necessitar de algum dado, por exemplo, Damião quer saber os servidores contratados, comissionados, ele tem esse direito. Então, pela lei de acesso à informação, se ele fizer o requerimento, entregar na prefeitura, é obrigação da prefeitura passar essas informações para ele. Lógico, com os custos sendo dele. Tem custo de impressão, ele vai ter que pagar uma taxa, mas ele vai ter que receber essa informação. Tem pergunta? Um comentário. Como cidadão canidense, gostaria de saber, J. Matheus, a opinião de vocês sobre os atuais vereadores de Canindé, se eles estão fiscalizando e contribuindo para o combate ou a minimização da corrupção na cidade. Veja bem, eu não sou sabedor das ações, apesar de eu viver Canindé, de eu respirar Canindé, eu não sou um sabedor da política de Canindé. Quem tem que saber aqui é Damião, e aí Sim. Ele que vai responder essa pergunta. É uma pergunta bem complexa. Eu acredito que não. A resposta de imediato é não. Inclusive, até mesmo pela essa questão recente da própria Câmara está se negando uma lei que eles aprovaram e não explicaram. E essa lei, você sabe o conteúdo dela e já falaram? Já foi exposta, né? Eu estou aguardando o Ministério Público me encaminhar. Na verdade, eu estou aguardando o Ministério Público tomar um posicionamento. Eu já estou com fotos desse documento, do que foi. Porém, como eu solicitei, eu estou aguardando também o Ministério Público tomar posicionamento. Para não ser leviano, né? Exatamente. Foi um aumento salarial. Eles ganhavam aí cerca de R$6.000. Esse aumento vai para 7.500, né? Colocando aí que o salário do vereador em Canindé estava defasado em relação a outros municípios que recebem mais. Em uma situação de pandemia, em uma situação de crise financeira, enfim, só por essa questão é um dos pontos, e outras questões que acontecem em Canindé de São Francisco, que eu não vejo a atuação do Legislativo. Enfim, por exemplo, porque no portal da transparência os servidores contratados comissionados não estão, né, disponíveis lá para o cidadão. Então, os vereadores têm que fiscalizar, têm que cobrar que haja uma transparência para a sociedade acompanhar. A questão da iluminação pública, o cidadão ele paga uma contribuição pública, e a cidade aqui em frente, onde aqui ao lado, na verdade, onde estamos fazendo a entrevista, em frente onde estamos realizando a entrevista, tem um poste com uma lâmpada queimada. Então, é R$80.000 arrecadado para contribuição de iluminação pública. Enfim, essas situações, né, que em uma cidade que o Legislativo fiscaliza, não deveria existir. A questão do saneamento básico, enfim, se a gente for citar, a gente passa a noite toda aqui falando dos problemas de Canindé de São Francisco, e os vereadores foram eleitos para realizar essas cobranças. Infelizmente, meu posicionamento é que não fiscalizam, infelizmente, né?
E usam o poder para passar um bom período, né? Tem vereador há 30 anos em nossa cidade. E aí é aquela questão, o camarada sabe que o vereador está lá, não está fiscalizando, ele está lá, não está fazendo um bom trabalho, né, em tese, mas mesmo assim eles votam. Por quê? Porque existem os grupos políticos, e eu faço parte desse grupo, não importa quem seja o vereador, eu vou eleger ele porque eu vou estar lá à frente. No meu próprio canal, peço que vocês dêem uma olhada lá, tem um dos primeiros vídeos que fala corrupção no legislativo. Eu, juntamente com o professor Marcos Medeiros, a gente falou como é essa prática da corrupção no legislativo, principalmente da questão daquela velha política do vereador indicar cargos, e esses cargos aí ficam segurando ele, ficam botando eles numa espécie de cabresto que impedem ele de fiscalizar e só votam no que o prefeito quer, entendeu? Isso é péssimo. A própria Constituição Federal, ela diz que somos em 3 os poderes da República. Legislativo, que é para legislar e fiscalizar, o Executivo, que é para executar e para governar nosso povo, e o Judiciário, que é para dizer o direito de cada cidadão e dizer o direito para punir. E aí o que acontece? Quando se confunde legislativo com executivo, a gente vê que não dá certo, porque a gente não tem a voz do povo dizendo como é que ela quer, o caminho que ela quer seguir. E é basicamente isso. Só rapidinho, pessoal. Sim. Eu me chamo Wellington Macedo, como eu disse, sou policial civil aqui, Canindé de São Francisco, em Sergipe. Estou aqui como cidadão, como ativista político e explicando, passando informações para vocês, principalmente daqui de Canindé, o pessoal do meu canal, o pessoal de Capela, Dores, o pessoal que segue, para poder ficar antenado e dar uma melhoradinha no voto. Eu não peço voto para ninguém, eu simplesmente faço refletir e a partir daí, com um pouco melhor de ferramentas, você vai Você vai martelar para poder você escolher melhor seu candidato e o futuro vai dizer. Tem outra pergunta? Pedir desculpa, Macedo. Nosso objetivo inicial seria transmitir também pelo YouTube ao vivo, né, e pelo Instagram. Houve aí um probleminha de internet, né? Quero também reforçar e dizer que quero fazer o convite para outras lives. Sempre à disposição. Para a gente estar fazendo, a gente vai estar vendo essa questão da internet, né? Convidar o professor Cícero aí para a próxima, a gente falar aí, o professor filósofo, para a gente estar falando um pouquinho aí sobre a filosofia também. E sou historiador também, Cícero. Sou historiador também, sou formado pela Universidade Federal de Sergipe, sou acadêmico de Direito pela Faculdade Pio X. E a gente está aí também, quando tiver uma discussão legal sobre filosofia, história, cultura, a gente está aí também. Beleza, bom saber. Qual papel você acha que deveria ser o dever do jovem, pois somos 60% da população do município e ninguém nos representa? Qual papel você acha que deveria ser? E como é o nome dele? É o Cleandro Barbosa. Cleandro, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa a você. A gente está sem representatividade, não é só o jovem não. A partir do momento que uma Câmara de Vereadores vota um aumento sem ninguém saber, ela está lesando, não é só o jovem não, está lesando todo mundo. E eu não falo só da Câmara aqui não, isso ocorre em todo lugar. O papel do jovem é botar lá dentro alguém que fale sua voz, represente você, tenha poder de representatividade. Para quando você gritar lá na Câmara, você ser ouvido. Alguém está dizendo bem assim, o nome dele é? Cleandro, e algumas pessoas estão dizendo que Canindé tem que ter isso, isso e isso. Mas que que esse representante seu chegue lá e ecoe sua voz. A partir do momento que você fala e ninguém ouve, você não tem representatividade. Entendeu? Eu pergunto se o que eles propõem no Senado, na Câmara de Vereadores, de deputados, estadual e federal, se você se sente representado, se é aquilo que você quer. Se não, não votem nele. Só isso. Macedo, a gente tem 7 minutos mais ou menos, né? Já encerrando, que o Instagram vai encerrar automaticamente.
Vamos para as considerações finais. Quero agradecer, né, por ter aceito esse convite, e a gente vai organizar uma outra. Eu vou ver essa questão da internet aí para a gente estar tentando fazer de forma dinâmica e estar interagindo mais com o pessoal. Quero pedir desculpa ao pessoal, né, por essa questão de interação. Foi realmente uma questão de internet, houve aqui alguns problemas técnicos, acontecem, né, mas em outra situação, em outra live, a gente está fazendo mais essa questão dinâmica. Você dá quanto tempo já em Candé de São Francisco? Vamos fazer 2 anos, mês que vem, eu e o delegado Fábio Santana, nós aí estamos trabalhando aí já há um bom tempo, já vamos fazer 5 anos de equipe, e sempre à disposição do cidadão canidense, Dr. Fábio. Ele mandou, na verdade, ele pediu e mandou que eu deixasse meu abraço, deixasse as lembranças dele, né, para o cidadão canidense, pedir continuar ajudando, né, a população continuar ajudando. Quem sabe na próxima o delegado Fábio Santana não esteja presente também. Lógico, ele é uma pessoa bastante acessível, você sabe disso. Sim. Quero parabenizar pelo seu trabalho, pelo trabalho do Dr. Fábio também. Olha, pessoal, uma das melhores equipes que eu já conheci da Polícia Civil, nesses 2 anos, se a gente for contabilizar, foram mais de 150 prisões, se não passaram, mas chega perto desse número. Eu conversava com um delegado, passaram de 150, porque eu conversava com o delegado quando fez 1 ano, a gente tinha próximo aí a 100 prisões. Então é uma equipe que vem realizando um excelente trabalho no nosso município, combatendo a criminalidade, seja o tráfico de droga, a questão de homicídios, enfim. A última operação, por exemplo, foram quase 17 pessoas presas, né? A Pavilhão 02, que desarticulou uma das maiores quadrilhas, associação relacionada ao tráfico de drogas aqui, não só de Candé, mas da região. Então, tem que parabenizar, e foi uma honra, né, receber você e a gente falar aí da questão do combate à corrupção. Pois é, eu que agradeço. Obrigado pelo canal que você disponibilizou aqui para falar para o seu público do sertão, que é um público que eu acho inteligentíssimo, o público do sertão. Eu já convivo no sertão um bom tempo, desde a época que eu trabalhava em Glória, da época que eu fui PM, da época que eu trabalhei no estado enquanto servidor, e sempre gostei de trabalhar no interior e principalmente no sertão. Gosto muito do público. Meu canal está aberto para qualquer conteúdo relacionado a combate à corrupção. Sinta-se convidado para gravar conteúdo, para abrir seu leque e atingir seus objetivos, porque o canal ele vai além fronteiras, não é só Canindé, não é só Sergipe não. A gente está com mais de 2.000 inscritos e gente, eu acho 90% de Sergipe e muita gente lá de fora, gente inclusive de Piranhas, gente de vários lugares do Brasil, entendeu? Quero pedir desculpa ao pessoal que a gente não conseguiu interagir, né? Infelizmente, devido a essa questão, o telefone está um pouco distante até da gente, mas quero agradecer as interações. Eu vou estar acompanhando todas as interações, vou anotar, Macedo, todos os comentários ali, as principais perguntas, e na próxima a gente responde também aquelas perguntas. Quero agradecer Kevin Santana, ao professor Cícero também, dando um apoio, um suporte. O professor Cícero vai marcar vamos falar também, vamos dar uma interagida. E a gente, Macedo, na próxima a gente vai fazer algo mais interativo, a gente vai ver essa questão técnica, né, que eu vi esse probleminha, mas quero agradecer. Eu acho que a gente já está encerrando, já são 20h47, próximo a 1 hora. Quero agradecer ao pessoal. Kevin, pode encerrar aí, despedindo o pessoal do Instagram. Pessoal do Capela Livre também, obrigado. Obrigado, Macedo. E brevemente estaremos de volta, né, nesse bate-papo aqui, falando sobre diversos temas, não apenas corrupção. Filé. Valeu. Compartilhou aí. Naquele